O senador Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB em 2014, teve a infelicidade de ser afastado do cargo pela segunda vez, tendo sido afastado pela primeira vez por uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Conseguiu voltar ao cargo através de uma decisão também monocrática, só que dessa vez do ministro Marco Aurélio. Mas voltemos ao presente. A decisão atual que afastou Aécio do cargo de senador, ou seja, a decisão não monocrática, pelo fato de ter envolvido 5 ministros, não foi uma decisão óbvia, o que pode ser percebido pelo placar de 3-2. Grande parte do motivo para essa situação apertada é pelo fato da legislação brasileira não ser muito clara se ela poderia ou não poderia ocorrer. Aliás, o Supremo Tribunal Federal ficar afastando senadores não costumava ser muito comum, até que nos últimos 2 anos muitas coisas que não eram comuns começaram a se tornar. O presidente da Câmara dos Deputados sendo afastado antes de se tornar réu, o presidente do Senado sendo afastado antes também de se tornar réu, e agora esses afastamentos do Aécio, com meses entre um e outro. Some-se isso ao fato de que o Supremo Tribunal Federal não está impedindo nenhum processo de avançar contra os deputados e senadores. Enquanto isso, as delações correndo soltas nas instâncias inferiores, em outras palavras, o STF não está tendo nenhum tipo de compaixão em relação ao legislativo. Harmonia, um termo extremamente utilizado tanto no mundo jurídico quanto na imprensa, que quase vem sempre no contexto da expressão harmonia entre os poderes, que significa basicamente harmonia entre os poderes. Ou seja, em tese, eles devem atuar cada um em sua esfera, dentro da legalidade, realizando suas funções, garantindo assim que a República funcione saudavelmente. E na prática, isso muitas vezes acontece, mas acontecem também coisas não muito éticas. E dentre essas, aquela que merece maior destaque é a manutenção dos privilégios dos juízes em troca da tolerância com os deslizes dos parlamentares. Privilégios esses quase sempre relacionados aos salários e benefícios desses juízes. Na história do Brasil isso sempre foi comum. Momentos de grandes escândalos, apreensão política, também foram momentos onde parlamentares ofereceram aumentos salariais significativos para os juízes. E o Supremo Tribunal Federal, o único capaz de julgar deputados federais e senadores, não costumava ser mão de ferro. Muito pelo contrário, condenações são bem comuns. Processos se arrastando por muito tempo, frequentemente mais de uma década. Raras condenações desde a volta da democracia no final dos anos 80. São por esses motivos que o comportamento não só do Supremo Tribunal Federal, mas do Judiciário como um todo tem assustado os políticos brasileiros nos últimos 2 anos, principalmente na esfera federal, os deputados federais e os senadores. Não que a diferença entre os 2 anos e os últimos 30 seja gigantesca, mas o Judiciário já provou que não está tão afim de ficar passando a mão na cabeça dos políticos brasileiros. Numa situação onde os principais nomes dos principais partidos brasileiros estão todos sendo citados em várias delações, com as investigações avançando como tsunamis, dando a entender que não haverá muitos sobreviventes, os membros do Legislativo começam a peitar os do Judiciário. Fizeram isso quando não afastaram imediatamente o presidente do Senado, Renan Calheiros, do cargo, esperando que o plenário do Supremo decidisse a questão. E estão querendo fazer de novo, questionando a saída do Aécio do cargo. Além de medidas cautelares, sendo a principal delas o fato de que Aécio não poderia sair de casa à noite. É bom se lembrar que o fato dos senadores quererem questionar a decisão do Supremo Tribunal Federal não significa que eles terão coragem para tanto. Essa votação provavelmente será aberta e o eleitor brasileiro não está muito interessado em independência entre os poderes ou qualquer coisa do tipo. Está interessado em ver suspeitos de corrupção fora da política, de preferência presos. Essa situação em outros tempos poderia ser considerada um ultraje, um desrespeito à função do judiciário. Segundo o bordão, decisão judicial não se questiona, se cumpre. Mas o Supremo já está começando a acostumar com a ideia de que não tem a última palavra sempre. Desde que o Senado se recusou a retirar Renan Calheiros da cadeira da presidência, e o próprio Supremo confirmou essa decisão do Senado, que nada mais era do que uma desobediência, ou seja, confirmou que o Senado poderia sim desobedecer uma decisão judicial, o Supremo vem tendo a certeza que não é o único juiz do jogo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não estão muito interessados em embate com o Legislativo. Alguns deles têm até dado declarações que, no caso de Aécio, o Senado poderia sim rever a decisão de afastá-lo. Ou seja, o Aécio pode acabar se tornando uma fênix da política. É afastado e ressurge das cinzas. É afastado novamente e ressurge de novo. Grande parte dos partidos e políticos não gostaram do afastamento de Aécio. O PSDB, Partido do Mineiro, está dividido até nessa questão. E o Temer quer salvar Aécio, já que os tucanos são estratégicos para que ele não seja derrubado. O que pode não adiantar muito, os tucanos são aliados que mordem.
Parte deles votou a favor do avanço da denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados. O PT, por mais bizarro que pareça, foi contra o afastamento de Aécio. Decisão essa em que, após pressão da militância, o próprio PT dá indícios que pode voltar atrás. Mas por que o partido teve essa postura inicialmente? O PT não teve uma súbita compaixão por uma das principais figuras envolvidas no impeachment de Dilma Rousseff, e não está indignado porque é um grande amante do devido processo legal. Quando Eduardo Cunha foi afastado no ano passado, antes de se tornar réu, numa situação parecida com a de Aécio, houve um alívio geral para os principais partidos de esquerda do país, o que inclui o PT, que ficou ressentido, mas não pelo fato do Eduardo Cunha ter sido afastado, mas sim por não ter sido abatido antes de concretizar o impeachment. Os políticos em geral não estavam tão em alerta. Eram outros tempos, a Lava Jato ainda não estava numa fase tão avançada. Vários dos políticos que atualmente estão em extrema tensão ainda não tinham alcançado nem meia dúzia de citações e delações. O foco do Brasil como um todo estava em Dilma Rousseff. A situação do principal nome petista, Luiz Inácio Lula da Silva, também estava num estágio inicial. Algumas acusações, como a do triplex, já existiam. Contradições como pedalinhos, quadro e meios suspeitos, dentre outras, iriam se concretizar depois. Já a situação atual de Lula é muito mais grave. Então a visão do PT é estratégica, com o judiciário podendo devorar o legislativo pelas beiradas, com vários dos caciques do partido denunciados ou presos, e com a situação de Lula muito pior do que era há mais de um ano atrás, inclusive com uma condenação em primeira instância, é um perigo o partido ficar calado diante do afastamento de um parlamentar que ainda está sendo investigado. Se Aécio, que ainda não foi formalmente acusado, é tratado dessa maneira, imagina Lula, que já tem uma condenação em primeira instância. Por mais que o caso de Aécio seja bem específico, inclusive com direito a filmagens, é muito perigoso para os principais partidos do Brasil, que têm vários investigados, deixar isso passar em branco. Tudo que os políticos não precisam é que o judiciário comece a abrir mão da presunção de inocência, ainda que sejam apenas em alguns casos bem específicos, como o de Aécio, já que quem dá um passo pode muito bem dar dois. Abriria um precedente perigoso para tucanos, petistas, PMDBistas, pedetistas, democratas e qualquer outro partido que esteja tendo seus membros investigados, ou seja, quase todos. No caso de Delcídio, os senadores não tiveram escolha. Foi pego em flagrante tentando dar fuga a um investigado. Foi preso e cassado rapidamente. Eu não gosto de harmonia entre os poderes quando se trata do legislativo e do judiciário. Essa harmonia costuma ser barganha. A mão leve do juiz em cima do corrupto em troca do auxílio moradia. O não cumprimento da prisão em segunda instância em troca do aumento salarial do juiz. A situação em que o Senado desautorizou o judiciário em relação ao afastamento de Renan Calheiros foi considerada como uma crise pela imprensa e pelo mundo jurídico, mas eu considero que para o povo brasileiro essas situações não são crises. É bom que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham rixas com os parlamentares, diminuindo tanto a bondade a políticos que estão sendo acusados, quanto as outras bondades ao judiciário, que é bem caro por sinal. E essas crises, ao contrário do executivo, como quando estourou a bomba Joesley Batista sobre o governo Temer, não costumam gerar instabilidade econômica para o país. Um investidor não deixa de vir para o Brasil porque o legislativo e o judiciário estão se bicando. Isso nem de longe se compara à possibilidade de queda de um governo, qual a Bolsa teve que parar de operar para evitar mais quedas no escândalo Joesley Batista Temer. Sendo assim, nessa instabilidade entre judiciário e legislativo, a população tem muito mais a ganhar do que perder. Então, que continuem se dando mal. O ponto desse vídeo é que os senadores não estão querendo salvar Aécio. Os caciques do PMDB não estão comovidos com a lábia do Mineirinho. Os políticos temem um efeito dominó e vão querer utilizar as brechas da lei para sobreviverem. Se a Constituição e o Código de Processo Penal não estabelecem se é possível ou não o Supremo Tribunal Federal afastar um parlamentar antes dele se tornar réu ou condenado, então os senadores utilizarão isso a seu favor, para presumir que não, o Supremo Tribunal Federal não deve fazer isso. Com certeza virá todo um discurso de que o Senado precisa ser respeitado, de que tem seu poder pareado com o Supremo Tribunal Federal, e todo o discurso de independência entre instituições e poderes. Os senadores não querem salvar Aécio. Aécio seria simplesmente o primeiro peixe a ser comido. O Senado, políticos em geral, querem segurar esse tubarão chamado judiciário. Aécio pode até não conseguir seu cargo de volta, mas tudo conspira a seu favor. É um garoto de sorte. Até mais.